Uma coisa que angustia muitas pessoas na sua vida adulta é a dificuldade em tomar decisões. Dificuldade diretamente ligada com o sentimento de incapacidade e insegurança. São pessoas que se sentem inseguras, que não confiam em si mesmos, que não conseguem confiar nos seus próprios discernimentos, porque muitas vezes não se veem capazes diante de tantas as realidades da vida. Isso causa um grande aprisionamento nessas pessoas. Isso faz uma grande diferença para uma vida feliz. O quanto esses sentimentos e essa dificuldade em tomar decisão aprisionam e fazem as pessoas viverem essa angústia. Isso a gente precisa entender que também é cultivado desde a infância. Estava brincando com Luísa de uma brincadeira adaptada, inventada em nossa casa, que já fizemos e fazemos sempre. Ela tem um jogo, que é um jogo da memória. E é um jogo da memória das princesas, inclusive já brincamos com esse jogo em um outro vídeo, com uma outra proposta, com números e quantidades. E nessa brincadeira que eu vou falar hoje é completamente diferente. Com as mesmas peças, nós usamos esse jogo, que tem ali a imagem das princesas, para associar essa imagem da princesa num papel de presente que também tem a figura das princesas. A diferença é que no papel de presente, as princesas elas estão na sua forma adulta, nessa forma tradicional que nós costumamos vê-las. E nesse jogo, nas peças do jogo da Luísa, as princesas estão num formato de criança. E no primeiro momento era essa a proposta, fazer com que ela associasse as imagens referentes à mesma princesa. Só que no decorrer da brincadeira, a questão maior é porque a maior parte das peças são de duas princesas juntas na mesma peça. E o papel de presente, esse papel de presente que eu estou falando, ele é um papel de presente que tem a figura das princesas separadas. Tem a figura de várias princesas e essas figuras se repetem, mas são separadas. Cada figura é de uma princesa específica. E aí a questão era porque quando ela pegava uma peça, ela precisava colocar no papel de presente em cima da princesa relacionada à mesma princesa daquela peça. Só que como as peças tinham duas princesas e no papel era apenas uma, ela tinha que decidir. Ela tinha que decidir em qual imagem ela iria colocar aquela peça. E ela foi brincando disso e todas as vezes que brincamos, nós vamos explorando isso com ela de uma forma muito natural. Ela pega a peça e agora vai colocar aonde? E ela simplesmente escolhe o local onde ela vai colocar aquela peça. Interessante também observar que a Luísa ela tem uma preferência pela Bela Adormecida, simplesmente por causa da cor. Ela gosta do rosa e a Bela Adormecida acaba sendo a sua preferida diante dessa característica. E muitas peças, elas vão variando as duplas, né, das princesas. E aí, na minha primeira experiência, eu imaginei que ela fosse, com as peças que tinham a Bela Adormecida, escolher sempre a figura da Bela Adormecida do papel de presente. Mas, para minha surpresa, não. Ora ela escolhia a Bela Adormecida, ora, naturalmente, ela escolhia outra princesa que estava ali fazendo dupla com a Bela Adormecida na peça. Algo muito natural, porque o cérebro da criança ele é muito dinâmico, muito criativo e ele não tem esse condicionamento, ele não fica condicionado a ter sempre a mesma escolha por causa de alguma característica específica. Então, nesse jogo, nós vamos ali ajudando a Luísa de forma lúdica, brincando, mas exercitando nela a sua capacidade de escolha, o seu poder de decisão. Isso tudo vai fazer diferença na sua vida adulta, como nós estávamos falando, dessa angústia que aprisiona grande parte dos adultos hoje. Porque precisa ser explorada toda essa capacidade. A criança, quando ela nasce um ser determinado. Ela nasce
ali dotada da sua capacidade, e essas capacidades que a criança nasce, elas são capacidades em potencial, que à medida com que forem exploradas, elas vão sendo consolidadas. E por isso precisam ser exploradas. Porque você já viu uma criança, por exemplo, um bebê, ficar na dúvida se ele coloca ou não coloca a sua mão na boca? Ou uma criança ficar na dúvida se naquele momento deve ou não deve falar e expressar alguma opinião, mesmo que para nós adultos seja inadequada? A criança não tem essa indecisão. Ela também não tem um filtro, claro, ela vai ser amadurecida de acordo com o tempo e com as oportunidades. Mas o que eu quero aqui fazer com que a gente entenda é que ela tem esse impulso de decidir. Ela tem, por natureza, né, uma capacidade inata em decidir, em tomar decisão, em ser uma pessoa determinada, mesmo quando essa determinação oferece perigo. Né? A criança, quando ela quer alguma coisa, quando ela deseja alguma coisa, ela vai atrás dessa coisa, mesmo que ofereça perigo, né? Sem medo do perigo, sem medo de ser julgada, sem medo de ser recriminada. Então, o que acontece da criança ao adulto para ter uma mudança tão drástica de comportamento e sentimentos? Justamente, na maioria das vezes, acredita-se que esse adulto não teve bem explorada essa capacidade na sua infância e por isso deixou de existir, porque como falei, é uma capacidade em potencial que precisa ser consolidada, ela não nasce consolidada. E esse é o nosso trabalho, consolidar essas capacidades da criança, para que na sua vida adulta ela possa usar dessa capacidade de forma natural, como uma característica e uma habilidade sua. A criança, ela nasce, ela vai se manifestando diante das realidades da vida. E ela vai entendendo o funcionamento das coisas e como ela também deve se comportar mediante a resposta que nós adultos damos a ela diante das suas manifestações. E essa resposta, ela é determinante e fundamental para a construção dessa criança. A criança, ela vai se construindo de acordo com as suas experiências. Então pensa comigo, se sempre reprimimos uma criança, se reprimimos sempre as suas escolhas, essa criança vai entender que faz escolhas erradas. Se, por outro lado, não damos oportunidades para essa criança escolher, ela não vai se atentar que essa realidade é algo importante na sua vida. Por isso, esse olhar ampliado e atento diante das possibilidades do dia a dia é fundamental para a construção dessa criança como uma pessoa segura de si, como uma pessoa autônoma, como uma pessoa que consegue e sabe tomar decisões. Mas para isso, nós precisamos oportunizar no nosso dia a dia com a criança, na nossa casa, na nossa família, momentos e experiências para que a criança possa se construir como esse ser seguro, como essa pessoa cheia da capacidade de tomar decisão, uma pessoa segura e capaz. Então, vamos pensar nessa criança desde o seu nascimento. Quando essa criança nasce, quando uma criança nasce, ela precisa, enquanto necessidade, encontrar no seu ambiente, na sua família, um local seguro. Isso é fundamental na construção dessa criança, também para que ela possa ser uma pessoa segura. Essa criança, ela precisa ser preservada, por exemplo, de situações de conflitos, porque ela não tem condições de lidar com tais situações e ela precisa ser construída por meio dos sentimentos e das experiências com o próprio ambiente, com experiências positivas e seguras. Então, essa criança, por primeiro, ela precisa encontrar na sua família um ambiente seguro e ser preservada de qualquer tipo de conflito. Porque desde esse momento já vai sendo formada na criança a base para tudo aquilo que vai ser a sua capacidade. Então,
formar essa base segura é fundamental. Outro ponto importante nesse primeiro momento são as necessidades vitais da criança. A criança tem necessidades e elas precisam ser atendidas. A criança tem necessidade de ter as suas necessidades atendidas. Por quê? Porque ela por si só não consegue se alimentar, se limpar, se autocolocar para dormir em algumas situações. A criança até para dormir em muitos momentos precisa do auxílio do adulto, e o adulto que sabe o que é importante em cada momento para aquela criança e precisa proporcionar para essa criança esse atendimento das suas necessidades. Então, ter as suas necessidades atendidas nesse momento é fundamental também para que ela possa entender o contexto no qual ela vive e entender que ela tem uma resposta positiva do seu ambiente e que ela pode manifestar as suas necessidades e essas necessidades vão ser atendidas. Porque um bebê recém-nascido, ele não chora à toa. Muitas vezes nos parece que ele está chorando à toa, mas ele chora por uma necessidade que ele está manifestando ali, seja de alimento, seja de afeto. Essa criança ela precisa de alguma coisa, então nós precisamos ter esse olhar atento para essa necessidade. Outro ponto que entra nesse mesmo contexto, ali ainda nos primeiros meses da criança, é um estabelecimento de vínculos afetivos seguro. A criança precisa sentir segurança na sua família, naqueles que vão ser os seus primeiros pontos de apoio. Ela precisa encontrar nessas pessoas, de forma particular, na mãe e no pai, um porto seguro, para que ela possa saber que tem uma segurança e que existe ali aqueles que estão por ela. Eu lembro muito, sempre que eu penso nesse assunto, desde a Luísa muito pequena, em muitas situações onde ela estava chorando ou acontecia alguma coisa, estava dormindo, acordava chorando, quando me parecia não ser nenhuma necessidade, alimentar ou da própria higiene, quando muitas vezes era nítido ver que era uma necessidade afetiva. E eu lembro que sempre foi muito significativo para mim dizer para ela: mamãe está aqui, eu estou aqui. Esse estar aqui, essa presença segura na vida da criança. E até hoje, quando ela me chama, quando ela chora, costumo usar essa expressão, estou aqui, mais até do que dizer muitas vezes e perguntar naquele momento o que ela precisa. Essa pergunta vem depois de colocar para ela a segurança. Estou aqui, o que você quer? E não simplesmente questionar, porque muitas vezes ela não precisa de nada externo, mas ela precisa dessa segurança e desse vínculo afetivo. Quando a criança vai crescendo, ela vai tendo oportunidade de exercitar essa segurança e essa tomada de decisão de forma mais concreta, porque nesses primeiros meses, isso que a criança precisa para se tornar um ser seguro, um adulto seguro, confiante. Ela precisa desse ambiente favorável. Mas conforme ela vai crescendo, nós precisamos também oportunizar essa criança situações em que ela possa escolher. Como eu falava, por exemplo, da brincadeira, do jogo que nós fazemos com a Luísa. Mas crianças menores que já começam a interagir, que já se manifestam, mesmo que ainda não tenham a fala completamente desenvolvida, mesmo que ainda não andem, não engatiem, mas criança que já consegue se relacionar e interagir por meio dos brinquedos, você já pode brincar com ela, oferecendo 2 brinquedos, perguntando qual ela quer, dando a ela aquele no qual ela encosta, aquele que ela pede, aquele para qual ela olha. Tudo isso vai fortalecendo e exercitando nela esse poder de decisão. E existem diversas maneiras que, quando a gente começa a ter um olhar ampliado diante dessas capacidades que precisam ser exploradas no nosso filho, quando a gente tem uma visão ampliada das possibilidades, nós vamos conseguir aproveitar. Por exemplo, a escolha de uma roupa.
a escolha de um alimento. Aqui no café da manhã, nós costumamos perguntar a Luísa qual fruta ela quer naquele dia para o café da manhã. Então, ela come o seu pão e sempre tem uma fruta que acompanha. Como que isso acontece? Pergunto a ela qual fruta ela quer simplesmente? Não, porque ela pode escolher uma fruta que eu não tenho. Então, todo dia eu dou a ela as opções das frutas que temos em casa. E aí você, na sua rotina, vai adaptando essa realidade. Uma coisa muito interessante é porque com a Luísa a gente observa que ela não fica condicionada também ao seu gosto, como eu falei em relação à Bela Adormecida no jogo. Ela não fica condicionada a gostar de uma fruta e pedir sempre a mesma fruta, porque ela tem essa capacidade já explorada de optar por outras e querer novidades. Isso ajuda uma criança a ser livre de forma que um adulto não venha ter medo do novo, não venha a ficar aprisionado com esse medo de uma nova oportunidade, de um novo momento na sua vida. Então, você oferece ali a fruta e ela vai escolher. É claro que quando uma criança ela não tem essa habilidade ainda desenvolvida, como ela não tem esse exercício no seu dia a dia, você pode ir limitando as opções de forma a favorecer essa diversidade, justamente para que essa criança não fique condicionada às mesmas opções. Então, seja na fruta, seja na roupa. E aí na roupa, já pensou na roupa, uma criança de 2 anos, você perguntar que roupa você quer para ir a uma determinada festa? A criança pode escolher uma roupa que não convém. Então eu dou opções, monto as opções, tem aqui essa e essa, opções que eu montei, que eu vi que era adequada para aquela situação e deixo a criança optar. Isso não é, de forma alguma, fazer a vontade da criança dessa forma que nós vemos negativa. Ah, então essa mãe faz todas as vontades do filho, esse filho vai ser um filho mimado. Não, isso são oportunidades para que essa criança possa aprender a decidir. Então você vai ali ajudando ela a decidir naquilo que convém. Aquilo que não convém a uma criança decidir, ela não vai decidir, mas aquilo que for possível, permitir que ela escolha, é super válido. E isso também precisa ser valorizado e validado. Não adianta você colocar para a criança 2 opções e depois você se arrepender e querer a outra opção. Né? Se você colocou as 2 opções, você precisa validar a escolha da criança, para que ela entenda que a escolha dela é uma escolha boa, positiva e que ela tem essa capacidade de escolher. Porque se nós damos opção para a criança e depois a gente ainda escolhe outra coisa, mudamos de ideia, como a cabeça dessa criança e o seu cérebro não vai reconhecer essa experiência, né, de forma negativa, né, fazendo com que ela entenda que ela não soube escolher. Então, validar e valorizar as escolhas do seu filho é fundamental para ele entender que ele é capaz de fazer. Outra coisa muito importante que geralmente costumamos ter muita dificuldade é em ouvir a opinião das crianças. É claro que as crianças não participam das decisões familiares, né, decisões sérias familiares, mas a criança diante de uma situação do dia a dia, seja da sua alimentação, seja de uma brincadeira, ela expõe a sua opinião e por que não podemos olhar e validar essa opinião? Eu ia, por exemplo, ia pegar um lápis rosa e a criança se expressa dizendo que gostaria do laranja. E aí o adulto, na maioria das vezes, não, eu peguei o rosa, fica com o rosa. Mas por quê? Naquele momento existe uma real necessidade de você impor somente a sua vontade? Ou naquele momento não é um grande momento de oportunidade de ouvir essa criança e de validar e de valorizar também a sua opinião? Para que essa criança possa se construir como um ser proativo, um ser que se expressa, que coloca a sua opinião sem medo dos julgamentos, sem medo de não ser ouvida, mas coloca, confiando que pode ali, na sua opinião, trazer uma contribuição. E assim, no contexto do nosso dia a dia, da nossa vida, vamos abrindo os nossos olhos para as grandes oportunidades que vão nos aparecendo, onde a gente começa a perceber, aqui
eu tenho a oportunidade de amadurecer no meu filho e de consolidar nele essa capacidade ou outra capacidade. E a cada dia isso precisa ser explorado. Mas também é muito importante, não só no contexto do dia a dia, onde ali nós vamos percebendo que aquele momento é favorável para aquele tipo de amadurecimento, mas também de favorecer e de oportunizar de fato momentos. Uma proposta muito importante para contribuir para esse aspecto é pensarmos situações que desafiam o nosso filho. Brincadeiras onde ele vai, num primeiro momento, pensar que não vai conseguir alguma coisa ou alguma coisa que ele ainda não tenha feito, uma novidade que ele não sabe se consegue ou não, mas como eu falei, na sua vida ali de criança tem essa determinação nele nata, ele vai tentar. E aí você vai mostrar a ele que ele consegue também executar coisas que antes ele não sabia, não conseguia e que porventura pode até ter passado pela cabeça dele, dependendo da idade da criança, que ele poderia vir a não conseguir. E à medida que ele consegue realizar esse desafio, essa brincadeira diferente, aquilo ali vai sendo internalizado nele como uma grande potência, né? Mostrando para ele mesmo o quanto ele é capaz de novas coisas. Mas nesse aspecto nós só precisamos de um cuidado. Eu não posso desafiar o meu filho a algo que seja impossível dele conseguir ou muito distante daquilo que são as capacidades já estabelecidas dele, para que isso não se inverta, de forma que ele não consiga e acabe se frustrando. Então eu preciso saber e conhecer o meu filho de forma a saber até que ponto eu posso desafiá-lo, para que ele ali consiga novos conhecimentos, novas aprendizagens e com isso ele consiga trazer para ele mesmo essa mensagem de capacidade. E com isso, quanto mais o seu filho se ver capaz de alguma coisa, mais ele vai ser uma pessoa decidida, determinada e com esse poder de escolha, porque ele consegue entender que pode escolher, porque ele se vê capaz de escolher. Outro ponto muito importante e que nós na maioria das vezes não colocamos para o nosso filho é a explicação diante de diversas decisões que tomamos no nosso dia. É claro que não vamos ficar explicando para o nosso filho todas as nossas decisões, até porque muitas decisões não cabem a ele. Mas algumas decisões mais triviais e que envolvem o nosso filho, é muito valioso nós colocarmos para ele essa explicação, principalmente quando envolve ele diretamente. Então, agora, a decisão é essa, por isso, isso, isso. E explicar para ele isso ajuda o seu filho, ensina ao seu filho qual o caminho que ele tem que fazer na vida dele para chegar a uma decisão, para chegar à conclusão de algum fato que ele precise decidir. Isso tudo ensina o seu filho a pensar. Então, ele vai entender que aquela decisão foi tomada porque existiram motivos, e motivos que têm lógica e relação com aquela decisão. Isso vai sempre de forma muito natural e muito ainda, né, inconsciente, entrando ali, né, nas capacidades do cérebro do seu filho, para que ele possa, mais para frente, no momento onde ele tenha que tomar de fato uma decisão, ele possa saber o caminho para chegar a essa decisão. Então, ter toda essa visão ampliada, proporcionar esses momentos, é fundamental para que seu filho seja feliz. E é claro que isso para nós é sempre o mais importante. Ter todas essas habilidades para que seu filho possa cada vez mais ser uma pessoa feliz, livre, segura, autônoma, onde ela possa saber decidir e que não seja aprisionada nas suas angústias, nas suas indecisões, é sem dúvida o que precisamos cultivar na vida dele. Então, desde agora, como nós estamos falando, desde essa primeira infância, principalmente nesse período entre 0 a 3 anos, onde essas janelas de potência dos nossos filhos estão abertas e precisam ser exploradas para serem consolidadas, nós então
somos chamados, eu e você na sua realidade, com o seu filho, é chamada a potencializar tudo isso para que ele de fato alcance todas essas habilidades e essas capacidades para uma vida adulta.